Imagine um homem que carrega o peso de escolhas erradas, decisões que machucaram sua família e marcaram sua história para sempre. Agora, imagine que este mesmo homem, apesar de sua sombra do passado, se tornaria um dos maiores líderes de sua geração, apontado para uma linhagem que mudaria o rumo da humanidade. Esse homem é Judá, irmão de José. Mas o que levou Judá, um dos filhos de Jacó, a ter um papel tão ambíguo? Como ele, envolvido em uma das maiores tragédias familiares da Bíblia, a venda de seu próprio irmão, pôde se tornar um referencial de liderança e redenção? Essa é a pergunta central que vamos explorar. Como alguém com um passado pesado pode ser transformado em um líder escolhido por Deus? Judá nasceu em um contexto de tensões familiares. Ele era o quarto filho de Jacó e Lia, em meio a uma disputa marcada pelo ciúme, pelo favoritismo e pelas rivalidades entre irmãos. Desde cedo, sua vida foi moldada em um ambiente de conflitos, especialmente pela preferência de Jacó por José, filho de Raquel. Esse favoritismo não apenas alimentava a inveja dos irmãos, mas também colocava Judá em uma posição de escolha: seguir pelo caminho da rebeldia ou tentar construir uma liderança no meio do caos. E aqui está o primeiro ponto curioso. Muitas vezes, a liderança verdadeira nasce em cenários de crise. Judá não começou como herói, começou como alguém cheio de falhas. A narrativa bíblica, em Gênesis 37, mostra um episódio que marcaria para sempre a história de Judá. José, com apenas 17 anos, era odiado pelos irmãos por suas visões e sonhos, que apontavam para um futuro de autoridade sobre eles. Um dia, quando José foi ao encontro de seus irmãos, eles decidiram matá-lo. E é nesse momento que Judá se destaca, não para salvá-lo completamente, mas para propor uma alternativa. Que proveito teremos em matar o nosso irmão e esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas e não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, nossa própria carne. Gênesis 37, 26, 27. Essa fala de Judá parece à primeira vista uma tentativa de misericórdia, mas, na realidade, foi uma decisão calculada. Em vez de matar José, eles lucrariam com sua venda como escravo. E aqui entra um gatilho mental de reflexão. Quantas vezes nós também tomamos decisões que parecem menos cruéis, mas ainda assim carregam consequências devastadoras? A decisão de vender José não apenas afastou o jovem de sua família, mas também criou um abismo na consciência de Judá e de seus irmãos. Eles enganaram Jacó, apresentando-lhe a túnica ensanguentada, levando o pai ao desespero mais profundo. Esse momento selou uma culpa que perseguiria Judá por anos. E é justamente esse fardo de erros que torna sua futura liderança tão extraordinária. Pois líderes não são forjados em perfeição, mas em falhas que se tornam oportunidades de transformação. Logo após o episódio da venda de José, a Bíblia nos mostra em Gênesis 38 que Judá se afastou de seus irmãos e foi viver entre os cananeus. Esse afastamento não foi por acaso. Muitas vezes, quando tomamos decisões erradas, nossa reação natural é fugir. Nesse período, Judá se casou com uma mulher cananeia e teve 3 filhos, Onã e Selá. Mas aqui, sua história continua marcada por tragédias. Seu primogênito, foi morto por Deus por ser perverso. O segundo, Onã, se recusou a cumprir o dever de cunhado com Tamar, viúva de e também foi morto pelo Senhor. Judá, então, com medo, prometeu que Selá se casaria com Tamar quando tivesse idade, mas não. E cumpriu sua palavra. Esse comportamento mostra um homem que ainda não havia amadurecido como líder. Ele continuava a tomar decisões baseadas no medo, na fuga e na omissão. E aqui temos um dos pontos mais intrigantes da vida de Judá, que revela seu caráter em transformação. Tamar, cansada de esperar por uma promessa que não seria cumprida, se disfarçou e se apresentou a Judá como prostituta.
Ele, sem reconhecê-la, teve relações com ela, deixando-lhe como penhor seu cajado, seu selo e seu cordão. Quando meses depois Tamar foi acusada de adultério, Judá ordenou que ela fosse queimada, mas ao ver os objetos que ela apresentou, o selo, o cordão e o cajado, ele reconheceu a verdade. Ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho. Gênesis 38, 26. Esse é um clímax poderoso da vida de Judá. Pela primeira vez, ele se humilha, reconhece sua injustiça e admite sua falha. Esse ato de reconhecimento marca o início de sua verdadeira transformação. O que parece apenas um episódio de vergonha se torna, na verdade, um divisor de águas. Através de Tamar, Judá se torna pai de Pérez e Zerá. E é da linhagem de Pérez que viria o rei Davi, e séculos depois, Jesus Cristo. Perceba a ironia divina. O homem que carregava um passado tão pesado se torna elo fundamental na genealogia do Salvador. Esse contraste nos leva a um gatilho de curiosidade. Como Deus pode usar justamente os erros, as quedas e os momentos mais vergonhosos para cumprir seus maiores propósitos? Neste primeiro bloco, vimos que Judá não começou como herói. Ele foi parte ativa em uma tragédia familiar, fugiu de suas responsabilidades e se envolveu em situações de vergonha. Mas também demos o primeiro vislumbre de sua transformação, o reconhecimento de sua culpa diante de Tamar. Esse reconhecimento não apenas mudou o rumo de sua vida, mas abriu caminho para a liderança que ele exerceria no futuro. A grande lição aqui é: ninguém está condenado pelo peso de seu passado. O que define nosso futuro não são apenas nossos erros, mas a capacidade de reconhecê-los e permitir que Deus nos transforme. Imagine-se diante de uma situação em que todos os erros do passado voltam para te encarar. O que você faria? Fugiria mais uma vez como sempre fez, ou teria coragem de assumir sua responsabilidade? Esse é o cenário em que Judá se encontra anos depois de vender José como escravo. O passado que ele tentou enterrar finalmente retorna, e agora ele precisa decidir quem será: o mesmo homem marcado pela culpa ou alguém transformado, pronto para liderar. A pergunta que fica é: será que Judá estava pronto para enfrentar sua própria história e se tornar um verdadeiro líder? Depois de anos vivendo com o peso de sua escolha, Judá se vê diante de uma nova crise. A terra passa por um período de fome devastadora, e Jacó, já idoso, envia seus filhos ao Egito em busca de mantimento. Eles não sabiam, mas o governante responsável pela distribuição de alimentos era ninguém menos que José, o irmão que eles haviam vendido. Agora, aquele jovem sonhador rejeitado estava vestido como o príncipe do Egito, com autoridade sobre suas vidas. Esse encontro não foi coincidência, mas uma oportunidade divina para expor feridas antigas e revelar quem realmente cada um havia se tornado. Quando os irmãos chegam ao Egito, José os reconhece imediatamente, mas eles não o reconhecem. Ele decide testar o coração deles para ver se haviam mudado. E o primeiro teste é duro. José acusa seus irmãos de serem espiões. Assustados, eles explicam que eram filhos de um mesmo homem e que o mais novo, Benjamim, havia ficado com o pai. José então prende Simeão e exige que eles tragam Benjamim para comprovar suas palavras. E aqui está o ponto crucial. Jacó reluta em enviar Benjamim, o filho mais amado após a perda de José. Ele teme perder também o caçula. Mas Judá, o mesmo homem que um dia contribuiu para a dor do pai, agora se levanta com uma promessa surpreendente. Em Gênesis 43, 8, 9, Judá toma a palavra e diz: Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante da tua face, serei culpado para contigo todos os dias. Esse é um momento de virada. Judá, que um dia sugeriu vender José, agora se oferece como garantia pela vida de Benjamim.
O homem que antes fugia da responsabilidade, agora se coloca como responsável máximo pela segurança do irmão. Você percebe a transformação? O mesmo Judá que havia provocado dor em seu pai, agora se compromete em poupá-lo de mais sofrimento. Esse é o primeiro sinal claro de que sua liderança estava sendo forjada pela dor, pelo arrependimento e pelo amadurecimento. Quando os irmãos retornam ao Egito com Benjamim, José organiza um banquete para recebê-los. Eles ainda não o reconhecem, mas percebem que há algo de misterioso naquele governante estrangeiro. Ao fim, José prepara seu último teste. Ele coloca secretamente sua taça de prata no saco de mantimento de Benjamim. Pouco depois, envia guardas atrás dos irmãos, acusando-os de roubo. A taça é encontrada com Benjamim, e a sentença é dura. Ele deve permanecer como escravo no Egito. Aqui, o coração de Judá é colocado à prova. Ele poderia ter feito o mesmo que no passado, abandonar o irmão e voltar para casa. Mas o que ele faz é totalmente diferente. Diante de José, sem saber ainda sua identidade, Judá dá um dos discursos mais emocionantes da Bíblia, Gênesis 44. Ele se aproxima e implora: agora, pois, fique o teu servo em lugar do moço, por servo de meu Senhor, e o moço suba com seus irmãos, pois como subirei eu a meu pai, se o moço não estiver comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Essa cena é profundamente significativa. O homem que vendeu um irmão agora está disposto a se sacrificar por outro. Judá se oferece como substituto, entregando sua própria liberdade em troca da vida de Benjamim. Esse é o clímax do bloco. Judá prova que não é mais o mesmo. Ele se torna modelo de redenção e liderança, mostrando que a verdadeira grandeza está em assumir responsabilidade e proteger os outros, mesmo com sacrifício pessoal. O discurso de Judá é tão comovente que José não consegue mais se conter. Ele manda todos saírem e revela sua identidade aos irmãos. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. A cena é carregada de emoção. José chora alto, a ponto de os egípcios ouvirem. Os irmãos ficam aterrorizados, mas José os consola, dizendo que tudo fazia parte do plano de Deus para salvar muitas vidas. E perceba algo: o momento da revelação só acontece após a entrega de Judá. É como se o coração de José precisasse ter certeza de que seus irmãos haviam mudado, e Judá foi o canal para provar isso. Aqui surge uma pergunta intrigante para nós. Será que a liderança de Judá foi fruto de seu caráter natural ou das cicatrizes que carregava? Muitas vezes, não são os talentos inatos que moldam um líder, mas sim as feridas, arrependimentos e decisões difíceis que o forçam a amadurecer. Entre todos os irmãos de José, Judá se destaca por sua postura. Rúben, o primogênito, já havia tentado assumir a liderança em outras ocasiões, mas não conseguiu manter firmeza. Simeão e Levi tinham uma fama de violência, marcada pelo massacre em Siquém. Judá, por outro lado, assume responsabilidade não apenas com palavras, mas com atitude. Ele se sacrifica, intercede e pensa no sofrimento do pai. É por isso que mais tarde, Jacó, ao abençoar seus filhos antes de morrer, concede a Judá uma bênção especial. O cetro não se apartaria de sua descendência. Essa foi uma profecia direta apontando para a liderança real de Judá e, finalmente, para a vinda de Cristo. Neste bloco, vimos Judá enfrentar seu maior teste, encarar o passado e escolher um caminho diferente. Ele não é mais o jovem calculista que lucrou com a venda de um irmão. Agora, ele se oferece como fiador, como substituto, como líder. A verdadeira liderança nasce quando alguém decide carregar o peso pelos outros, não fugir dele. Judá nos ensina que não importa quão pesado seja o passado, Deus pode transformar nossas falhas em testemunho, nossas culpas em maturidade e nossos erros em fundamentos de liderança.
Imagine chegar ao fim da vida e olhar para trás, percebendo que todas as suas falhas, dores e escolhas difíceis o levaram a um lugar de honra inesperado. É exatamente isso que acontece com Judá. O homem que começou sua história envolvido em traição e vergonha termina sendo reconhecido como líder supremo entre seus irmãos, recebendo uma bênção profética que apontaria para gerações futuras. Como alguém que um dia foi motivo de dor pode se tornar o alicerce de uma nação? No bloco anterior, vimos o momento em que Judá se ofereceu em sacrifício por Benjamim. Esse ato de entrega não apenas mudou o rumo da relação com José, mas também restaurou o vínculo familiar. A família de Jacó, marcada por rivalidades e mágoas, agora encontra um caminho de reconciliação. José se revela, o choro se transforma em abraço e a ferida antiga começa a cicatrizar. E aqui está um detalhe essencial. O ato de liderança de Judá foi a chave para abrir a porta da restauração. Sem sua coragem, talvez José não tivesse revelado sua identidade, e a história da nação teria tomado outro rumo. Com a fome ainda assolando a terra, José convida toda a família para morar no Egito, na região de Gósen. Ali, o clã de Jacó encontra segurança e provisão. Mas mesmo nesse cenário de mudança, Judá continua se destacando. Quando Jacó e seus filhos partem rumo ao Egito, a Bíblia registra algo curioso em Gênesis 46, 28. E Jacó enviou Judá adiante de si a José para o dirigir a Gósen. Por que Jacó escolhe Judá para ir à frente? Essa é uma pergunta reveladora. Entre todos os filhos, o patriarca confia justamente naquele que antes havia falhado. Isso mostra que Judá já havia conquistado respeito e reconhecimento como alguém digno de liderar. A confiança é sempre fruto de transformação visível. Um dos momentos mais marcantes da vida de Judá acontece no leito de morte de Jacó. O patriarca reúne todos os filhos e pronuncia bênçãos proféticas sobre cada um. Sobre Judá, Jacó declara, Gênesis 49, 8, 10. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa, filho meu, subiste, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Essas palavras não são apenas uma bênção, mas uma profecia messiânica. Jacó reconhece Judá como o líder da família e, mais ainda, como o portador de uma promessa eterna. De sua descendência viria o governante definitivo, o Messias. A metáfora usada por Jacó é poderosa. Judá é comparado a um leão. Isso aponta para coragem, força, domínio e autoridade. Essa imagem atravessa toda a Escritura e chega até o Apocalipse, onde Cristo é chamado de o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. Veja a transformação. O homem que um dia foi símbolo de traição, agora é símbolo de força e esperança. Aqui surge um ponto fascinante. Por que Deus escolheu Judá e não José para a linhagem real? José, afinal, era o filho fiel, o sonhador íntegro que suportou a prisão e se tornou governador do Egito. Aos olhos humanos, parecia natural que o Messias viesse de sua descendência, mas Deus escolhe Judá, o homem marcado por falhas, arrependimento e transformação. Isso nos ensina que a graça divina não segue a lógica humana. Deus não escolhe os perfeitos, mas os transformados. Ao longo da história de Israel, a tribo de Judá se torna central. Ela lidera nas batalhas, ocupa territórios estratégicos e dá origem à monarquia. Davi, o rei segundo o coração de Deus, é descendente direto de Judá. Salomão, o rei mais sábio, também pertence à sua linhagem. Séculos depois, dessa mesma linhagem, viria Jesus, o Cristo. Tudo isso mostra que a liderança de Judá não foi apenas circunstancial, mas parte de um plano eterno.
Quando olhamos para as outras bênçãos de Jacó, percebemos que nenhuma delas tem a mesma força que a de Judá. Rúben, o primogênito, perdeu seu direito por ter desonrado o pai. Simeão e Levi foram repreendidos por sua violência. José recebeu bênçãos de prosperidade, mas não a promessa do cetro. Somente Judá recebe a profecia do reinado. Isso destaca que a liderança espiritual e política não estava ligada apenas ao mérito humano, mas à soberania de Deus. O ponto mais emocionante aqui é perceber a inversão da história. O homem que antes foi incapaz de proteger José se torna protetor de Benjamim. O irmão que provocou lágrimas em seu pai se torna aquele que leva esperança. O traidor se torna líder. O envergonhado se torna honrado. Esse é o clímax da vida de Judá. Sua liderança não nasce de perfeição, mas da redenção. A vida de Judá nos ensina que a liderança verdadeira não se constrói em cima de títulos ou talentos, mas em cima da capacidade de reconhecer erros e se deixar transformar. Muitos de nós carregamos culpas do passado, histórias pesadas que parecem nos desqualificar. Mas a trajetória de Judá mostra que Deus pode transformar até mesmo as maiores falhas em ferramentas de propósito. Não é a perfeição que abre caminho para a liderança, mas a graça que redime e transforma. Você já parou para pensar em como Deus pode transformar completamente a identidade de uma pessoa? Alguém marcado por erros, falhas e até mesmo vergonha pode se tornar referência de esperança para gerações inteiras. Esse é o caso de Judá. Um homem que começou sua vida deixando um rastro de dor, mas terminou sendo lembrado como o ancestral do maior rei de todos os tempos, Jesus Cristo. Como a vida de Judá aponta para a maior história de redenção já contada, nos blocos anteriores vimos a trajetória de Judá. Ele sugeriu a venda de José, causando dor e separação. Foi enganado por suas próprias escolhas, como no episódio com Tamar, mas também demonstrou arrependimento e transformação ao oferecer sua própria vida em troca da de Benjamim. Por fim, recebeu de Jacó a bênção do cetro, símbolo de liderança e realeza. Essa sequência de eventos mostra uma jornada completa, do erro à redenção, da vergonha à honra, da falha à promessa. E é justamente nessa jornada que encontramos o fio condutor da mensagem de Deus. Ele não descarta ninguém. Pelo contrário, ele transforma histórias marcadas pelo fracasso em testemunhos de vitória. Da tribo de Judá surgiram líderes, guerreiros e reis, mas o auge dessa linhagem é encontrado em Davi. Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Foi dele que veio a promessa de que o trono de sua descendência seria eterno. E essa promessa só se cumpre plenamente em Cristo. Jesus nasceu da linhagem de Davi, que por sua vez era descendente de Judá. É por isso que no Novo Testamento, Mateus inicia sua genealogia deixando claro: Jesus é filho de Davi, filho de Abraão, mas também filho da linhagem de Judá. Veja a grandeza disso. O Messias veio da linhagem de um homem que carregava um passado pesado, mas um futuro transformado pela graça. No livro do Apocalipse, João tem uma visão do trono de Deus. Em meio a lágrimas por não haver ninguém digno de abrir o livro e romper seus selos, um ancião declara: "Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos." Apocalipse 5:5. Essa declaração é o ápice da profecia, feita por Jacó em Gênesis 49. O leãozinho que Jacó havia descrito em seu leito de morte, agora é revelado como o Rei dos Reis, o vencedor definitivo. Judá, o homem falho, se torna símbolo da vitória eterna através de Cristo. Aqui está uma reflexão poderosa para despertar a curiosidade. Será que o peso do passado de Judá foi justamente o instrumento que o preparou para carregar a promessa da linhagem real? Talvez seja exatamente isso.
Deus não escolhe os perfeitos, mas os que reconhecem sua fraqueza. Ele não chama os impecáveis, mas os quebrantados. A história de Judá ganha ainda mais profundidade quando olhamos para o paralelo com Cristo. Judá ofereceu sua vida em troca da de Benjamim. Jesus ofereceu sua vida em troca de toda a humanidade. Judá se colocou como fiador diante de Jacó. Jesus se tornou nosso fiador diante de Deus. Judá foi lembrado como o homem do cetro. Jesus é o Rei eterno cujo trono jamais terá fim. O que Judá fez de forma limitada e imperfeita, Jesus realizou de maneira plena e eterna. O clímax da vida de Judá não está apenas em sua transformação pessoal, mas no legado eterno que ele deixou. Sua história aponta diretamente para Cristo, mostrando que até os capítulos mais escuros podem ser usados por Deus para escrever a maior história de esperança. Judá nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça. Se Deus usou um homem com um passado pesado para se tornar ancestral do Salvador, também pode transformar a sua vida, a minha vida e a vida de qualquer pessoa que se entregue a Ele. Ao encerrar essa jornada de 4 blocos, a mensagem central é clara. Deus não vê apenas quem você foi, mas quem você pode se tornar em suas mãos. A história de Judá nos desafia a olhar para além das falhas e enxergar o poder de um futuro redimido. Talvez você tenha erros que parecem irreversíveis, marcas que carregam vergonha. Mas assim como Judá, você pode experimentar a transformação e deixar um legado de fé, coragem e liderança. Judá começou como alguém perdido em meio a rivalidades e escolhas erradas, mas terminou como patriarca de uma tribo honrada, profetizado como portador do cetro real e lembrado para sempre como ancestral do Rei dos Reis. A lição final é esta: não é o peso do seu passado que define quem você será, mas o poder de Deus em transformar sua vida. Se essa mensagem falou ao seu coração, continue caminhando conosco nessa jornada de fé e aprendizado. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre esperança e redenção. E lembre-se, a sua história também pode ser transformada, assim como a de Judá.